Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da origem de toda a criação feita por Deus e todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas. Que juntos com a verdadeira ciência, com a arqueologia e com a história antiga da humanidade, tudo isso junto forma uma coluna e uma firmeza da verdade, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso último estudo, irmãos, de toda a criação feita por Deus, vimos o começo do crescimento da fé de Abraão, suas descobertas e o crescimento dia a dia de glória em glória, como a Bíblia diz, seus deslizes também e situações de aprendizados incríveis, porque ninguém é perfeito, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Mas nem aquele que foi considerado o pai da fé conseguiu ser perfeito. Só existe um perfeito, que foi o Senhor Jesus Cristo. Esse sim foi o mais perfeito homem que já existiu. Então, irmãos, ainda estamos acompanhando Abraão nessa caminhada da fé de glória em glória. A Bíblia diz que Abraão foi fortificado na fé dando glórias a Deus. E isso não é simplesmente dizer glória a Deus. Não. Como muitos fazem por aí. Dizer glória a Deus não fortalece ninguém na fé. É apenas a expressão de que você acha Deus o maior de todos. É uma expressão sua. Glória a Deus. Você está dizendo que somente Deus merece ser honrado, ser respeitado, ser amado verdadeiramente. Mas isso não vai fortificar. E o que é que fortifica uma pessoa na fé? O que fortalece alguém na fé é exemplos de demonstrações de que realmente acredita em Deus. Quando ele prova, quando ele passa por momentos em que ele precisa acreditar em Deus e acredita, ele vai se fortificando, somando todas essas experiências, ele vai crescendo na fé. Ele acreditou mesmo no impossível. Mesmo tudo estando ao contrário, foi o caso de Abraão. Quando não tinha mais jeito. Ou seja, isso é crescer na fé, dando glórias a Deus. Pois a cada aprendizado, a cada crescimento, mesmo que errasse, ele se refazia e se fortificava a ponto de chegar onde Deus queria, um verdadeiro pai da fé. Vimos também no nosso último estudo como aconteceu, e talvez o maior milagre de toda a história da raça humana, que foi a nação de Israel. De volta à Palestina, terra que foi dada a eles por Deus através de Abraão. Por que eu digo milagre? Porque isso calou a boca de milhares e milhões de pessoas durante o decorrer dos séculos, que duvidaram durante o decorrer dos séculos que isso seria possível. Depois que eles foram expulsos lá no Império Romano no ano 70, seria impossível que Israel voltasse a ser um país de novo lá na Palestina. Disseram muito. Por isso que a Bíblia, eles consideraram a Bíblia mentirosa. Porque era impossível Israel voltar a ser nação de novo. Depois da destruição da nação pelo Império Romano no ano 70 com o general Romano Tito, para a grande maioria era impossível a nação de Israel voltar a ser nação de novo. Ela seria como os filisteus, por exemplo, que foi varrido do mapa esse povo. E os moabitas, que também foram varridos do mapa. Mas para a derrota de Satanás e a vergonha de todos aqueles que não acreditam na Bíblia, ela está lá agora, toda esplendorosa, a nação de Israel, de novo na Palestina, capital Jerusalém, pelo menos religiosa, né? E a capital política é Haifa, mas nós já vimos agora que os Estados Unidos já mudou a embaixada para Jerusalém. Quer dizer, a nação mais poderosa do planeta já mudou a embaixada, tirando da cidade de Haifa para Jerusalém. E muitas outras nações, mais na frente, vai poder seguir esse mesmo caminho. O Brasil também tentou fazer com o Bolsonaro, mas desistiu. Mas se fizesse, já era um caminho para que as coisas voltem para a capital, para que a capital da nação de Israel nova volte de novo para Jerusalém, que no momento é Haifa. Então, irmãos, está lá a olho nu. Porque nós não falamos de história de Trancoso, nem de conto da carochinha, não. De conversa para boi dormir, não. A nação de Israel está lá para todos verem os descendentes de Abraão de novo
na terra de Israel, mesmo depois de passado centenas de anos fora sendo expulsa, retornaram de novo, no Oriente Médio de novo, na terra da Palestina de novo. E foi muita gente que calou a boca por conta disso. A volta e a formação da nação de Israel em 1948 pelas Nações Unidas foi um baque em muita gente que dizia que a Bíblia era mentirosa. E agora vamos ver como Moisés nos descreve a grande batalha dos 5 reis contra 4 reis. Mas antes de entrar nessa história verídica da Bíblia, irmãos, já que envolve as cidades de Sodoma e Gomorra, quero deixar aqui uma observação. Muitos incrédulos, durante anos, ridicularizaram esse capítulo 14 de Gênesis que nós vamos estudar agora, dizendo que as cidades de Sodoma e Gomorra nunca existiram, que eram apenas historinhas de Moisés. Até que foram encontradas provas arqueológicas na região da Síria da existência de Sodoma e Gomorra. Até o nome desses reis estão citados nos artefatos arqueológicos encontrados. Mas antes, os incrédulos diziam: como Abraão, com 318 pastores, pôde vencer 4 reis? Será que Sodoma e Gomorra realmente existiu? Mas tiveram que tapar a boca agora e engolir seco quando as provas apareceram para a vergonha deles e glória de Deus. Então vamos lá. A descrição de Moisés desta guerra, que aconteceu entre os reis da região de Sodoma e Gomorra, e os amigos e irmãos podem ficar tranquilos, que a existência disso tudo já é comprovada pela arqueologia e pela ciência, já provado, graças a Deus. E Moisés nos diz assim: durante 12 anos, os 5 reis chamados de Bera, rei da cidade de Sodoma, Bisa, rei da cidade de Gomorra, Sinabe, rei da cidade de Adimá, Semebe, rei da cidade de Rezoim, e o rei da cidade de Belá, que é a mesma cidade que Zoá. Esses 5 reis serviram e pagaram tributos e eram vassalos de Quedorlaomer, rei da cidade de Elão. Este mesmo rei tinha mais 4 reinos, que junto com ele mandavam nos outros 5 reis. Eram eles: Arafel, rei da cidade de Siná, Arioque, rei da cidade de Elazar, Tidal, rei da cidade de Goim, rei da cidade de Goim. E no 13º ano, os 5 reis se rebelaram contra Quedorlaomer, rei de Elão, e os 3 reis que seguiam ele. Então, no 14º ano, depois de um ano em que eles se rebelaram, no um ano após terem se rebelado, Quedorlaomer começaram a invadir as terras dos 5 reis que agora se rebelaram contra eles. Eles invadiram as terras dos 5 reis que se rebelaram. Começaram atacando os Refaíns em Astarote e Canaim. Atacaram também os Zuzins em Ram e os Emis em Kiriat Raim. Conseguiram passar pelos Oreus no Monte Seir e chegaram até Parã, que está junto ao deserto. Nenhuma das províncias dos 5 reis conseguiram parar essa confederação poderosa de Quedorlaomer. Eles deram a volta durante a invasão e retornaram atingindo Misparte, que é o mesmo de Quicardes. Atacaram também e mataram todos na terra dos Amalequitas. Também mataram muitos na região dos amorreus, que moravam perto de Azotamá. No final disso, foi que os 4 reis cercaram os 5 reis em seus próprios territórios. Uma estratégia de guerra avassaladora. Então os 5 reis se viram obrigados a juntar suas forças e ir para a guerra contra esses 4 reis, liderado por Quedorlaomer. Quedorlaomer era tipo assim o mais imperador, que mandava nos outros 3 reinos, mas que os 5 reinos de outra região eram vassalos deles, obedeciam a eles. Mas ele era o reino mais forte ali. Então o que é que acontece? Os 5 reis que se rebelaram foram cercados. Então se viram obrigados a sair com suas forças, juntar suas forças e sair para guerrear contra Quedorlaomer e os outros 3 reis. E a batalha aconteceu no Vale de Sidim,
Mas o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os 5 reis perderam a guerra para os 4 reis. Os primeiros dos 5 a fugir foi o de Sodoma e Gomorra, que caíram ali nos poços de betume. Poços de betume é o mesmo que areia movediça, só que muito raso, que só faz prender os pés dos soldados. O restante fugiu para um monte próximo dali. Então, Quedorlaomer, rei de Elam, junto com os outros reis, invadiram as cidades de Sodoma e Gomorra, tomando tudo que tinham direito. Enquanto os exércitos fugiram, eles saíram tomando todo o saque ali das cidades, daquela cidade dos 5 reis, tomaram tudo, levando muita gente escravo e pegando tudo aquilo que era de valor, inclusive Ló, sobrinho da família e sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma na época, com todos os seus bens. Os 4 reis foram embora, levando tudo para sua terra. Mas sempre tem um que escapa da guerra para contar a notícia. E veio um e contou a Abraão, o hebreu, tudo o que tinha acontecido. E Abraão morava junto dos cavalhais de Manré, e foi um homem da família dos amorreus, que era irmão de Escol, irmão de Ané, que avisou Abraão. E todos eles ali eram os confederados de Abraão, ou seja, eles tinham um trato de autodefesa juntos, uns protegiam os outros. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão e sobrinho Ló estava sendo levado como escravo, armou todos os seus criados que haviam nascido na sua casa e todos os seus confederados, e ao todo deu 318 homens, e rapidamente foram correndo atrás dos 4 reis e conseguiram alcançá-lo perto da região de Dan, que será futuramente a tribo de Dan, região de Dan, na Síria já. Ou seja, irmãos, Abraão alcança os 4 reis perto dos territórios que milhares de anos depois pertencerá à tribo israelita de Dan, chamada Dan, que é uma das tribos que forma a nação de Israel, e que essa tribo pertence a um dos 12 filhos de Jacó, ou filhos de Israel, chamado Dan. E Abraão e seus confederados esperaram anoitecer para atacar. E quando já estava escuro, eles se dividiram em grupos, enquanto estavam os 4 reis dormindo e desprevenidos, depois de muito beber vinho, comemorar muito a grande vitória, eles atacaram por todos os lados. O susto foi tão grande que os 4 reis pensaram que todos os povos em redor tinham se unido contra eles. Então fugiram como um bando de arruaceiros. Como se fosse um bando de arruaceiros, sem estratégia, sem nada, saíram correndo, tudo bagunçado. E Abraão com seus homens os perseguiram até a região de Robá, que fica à esquerda da cidade de Damasco, que sempre foi capital da Síria. Então, o que é que acontece, irmão? Abraão vence. Abraão vence e consegue estabelecer a sua superioridade contra 4 reis poderosos. Depois dessa grande vitória, Abraão pegou tudo o que os 4 reis tinham tomado das cidades, todos os animais, todos os bens, e também seu sobrinho Ló com todas as mulheres e o povo que estava como escravo deles. Abraão retorna vitorioso do combate que teve com os 4 reis para libertar seu sobrinho Ló, perto do vale de Sarvé, que depois de milhares de anos se chamará o Vale dos Reis, que fica próximo à cidade de Jerusalém. E o derrotado rei de Sodoma vem para parabenizá-lo e agradecer pela vitória. Mas Abraão não quer conversa com o rei de Sodoma, muito menos com o rei de Gomorra, porque Abraão sabia quem eram essas peças. Para os dias de hoje, eles podiam ser considerados verdadeiros políticos do mal, ou seja, faziam politicagem e não algo sério, faziam o que não presta, e depois de derrotado se viu obrigado a sair para receber Abraão falsamente, como quem somente quer o povo e não as riquezas. Na verdade, esses falsos queriam tudo de volta que perderam. Só que Abraão, o mais importante para Abraão é quando Melquisedeque, rei de Salém, ou rei da antiga cidade de Jerusalém, onde Abraão estava próximo agora, lhe trouxe pão e vinho, e este homem era sacerdote do Deus Altíssimo, um dos poucos que ainda honrava o Deus de Abraão.
o Deus de Noé e de seus filhos, e de todos os semitas descendentes de Sem. Esse era Melquisedeque. Ele abençoou Abrão e diz: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o mesmo Deus que é o legítimo possuidor dos céus e da terra. E bendito seja esse Deus Altíssimo que derrotou os teus inimigos, Abrão, bem na tua frente, te usando. Na mesma hora, diante destas palavras tão graves e fortes a respeito de Deus, que só Abrão conhecia intimamente, Abrão reconhece e percebe que este rei e este homem era diferente dos outros profanos e idólatras reis da região. Porque esse rei Melquisedeque falava grandes verdades do seu Deus. Abrão pensou: não pode deixar isso passar. Melquisedeque era diferente dos outros reis, e isso explica o porquê de ter tantas cidades na terra de Canaã. Deus escolher justamente a cidade de Jerusalém como capital indivisível de Israel, ou como a cidade amada por Deus. Quando o rei Davi mais tarde conquista a cidade de Jerusalém e a toma dos povos jebuseus, isso mesmo, porque foi o rei de lá, chamado Melquisedeque, que primeiro abençoou Abrão em nome do Senhor. Já os outros reis que estavam nem aí para o verdadeiro Deus que Abrão adorava, adoravam outros deuses. Mas o de Jerusalém não, ele além de rei era sacerdote do Deus Altíssimo. Abrão, reconhecendo a autoridade sacerdotal de Deus na sua frente, na pessoa de Melquisedeque, rapidamente tirou os dízimos de seus bens e entregou a Melquisedeque, rei de Jerusalém. Viram, irmãos? A grande verdade do dízimo é que você tem que sentir vontade de dar. Ninguém pode mandar você dar o dízimo. Você é quem tem que sentir vontade. Abrão escolheu dar os 10% de tudo aquilo que ele conquistou. Em agradecimento a Deus, não é obrigado você dar 10%. O número de quanto não importa. O importante é você sentir vontade de dar a Deus, de agradecer a Deus por aquilo que você conquistou. Isso é para aquele tempo, viu, irmão? Para hoje não é mais assim, não. Melquisedeque não pediu o dízimo a Abrão. Deus não ordenou o dízimo a Abrão. Foi Abraão quem decidiu agradecer a Deus dando 10% dos seus bens. Observe que foi uma vez só. Não se vê mais Abrão dando dízimo de jeito nenhum. Por isso esse dízimo é chamado de dízimo por fé. Uma vez. E você é quem estabelece quando dará, exatamente quanto você vai dar. O apóstolo Paulo disse: cada um contribui, já para o tempo de hoje, não é mais para aquele tempo não. Aquele foi um tempo patriarcal. Hoje é outro tempo. Hoje não se dá o dízimo. E como é que se faz para a obra do Senhor? Paulo diz: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, e não por força, porque Deus ama aquele que dá com alegria e não obrigado. E você só pode dar algo com alegria quando você dá algo que você mesmo estabeleceu em seu coração. Ou seja, isso é procedimento da verdadeira igreja do Senhor. E começou assim, a igreja não tinha 10% não. Muitos davam até 50% e outros davam 100%. Depositavam nos pés dos apóstolos. Porque não sabiam. Porque sabiam que 10% era a lei de Moisés. E eles não estavam mais na lei de Moisés. Estavam agora na graça do Senhor. Hoje é a graça do Senhor, na igreja do Senhor. Quando alguém lhe diz quanto você tem que dar de dízimo, isso não é fé, isso é ordem. E o dízimo, que é da ordem, só está na lei de Moisés. A ordem de Deus de dar os dízimos somente para o povo de Israel. Ninguém que não seja judeu e não faz parte do povo de Israel, não é descendente de sangue de Abraão, Isaac e Jacó, é obrigado a dar o dízimo. Deus não mandou ninguém que não é israelita dar dízimo, não. Dá de enxerido que é. Ok? Porque foi dado enxerido o que é, e porque foi ensinado errado, porque não procurou saber os procedimentos de Deus, as regras do Senhor Jesus Cristo. Foi nas regras da denominação, foi nas regras do pastor, que está querendo seu dinheiro. Ok? Porque as regras, quais é as regras da igreja do Senhor? Quais as regras dos apóstolos? Qual é a regra de Jesus Cristo? Cada um contribuir segundo o que propôs no seu coração. É você quem decide no coração quanto vai dar para ajudar a sua denominação, certo? Você estabelece, Deus só recebe assim. Se o seu pastor disser que é 10% e você dá, Deus não recebeu, nunca recebeu. A denominação recebeu, mas eu fui muito abençoado depois que eu fui abençoado.
O que é bênção para você? É ter mais coisa? É ter dinheiro? Não. Isso não é para a igreja, não. Pelo contrário, a igreja para esse mundo só tem sofrimento. É essa a verdade. E como é que eu sou abençoado? Depois que você tem poder para curar enfermidades, quando você tem poder para levantar os paralíticos, quando você tem poder para orar e expulsar os demônios, isso é bênção. Isso é ser abençoado na igreja. As bênçãos são espirituais e não materiais. Mas eu fui abençoado também financeiramente. Você fez por onde? Você fez alguma coisa que não foi dentro dos conformes. Você precisou e Deus mandou. Não tem nada de bênção nisso. Não foi por causa do dízimo, não. Você continua dando dízimo de enxerido. Só. Por isso que na lei de Moisés estava escrito: ordem de Deus. Dízimo não é fé. Dízimo é ordem. Ou dá, ou tem as consequências. É ordem. Dízimo de fé é aquilo que você dá segundo o que você estabeleceu no seu coração. Isso é fé. Foi Abraão. Abraão decidiu dar 10%. Foi ele que decidiu. Agora, na lei, Deus colocou que todo judeu, todo israelita tinha que dar 10% do seu dízimo. E não era dinheiro, não. Quem dá em dinheiro está pecando contra Deus. O dízimo sempre foi alimento. Bois, vaca, que era levada até o templo. Isso era o dízimo. Nunca dinheiro. Quem dá dízimo, como o dinheiro está errado. E aí, você vai dar? E a ordem era que tinha que ser para o templo. Se desse dízimo em outro lugar, a não ser num templo lá em Jerusalém, Deus não recebe esse dízimo. Esse dízimo é falso. Quem dá dízimo aqui no Brasil, em qualquer um desses templos evangélicos, não está dando para Deus, não. Está dando para ajudar a denominação, mas Deus nunca pediu isso, não. E o que é que eu deveria dar? Ofertas. O que ficou para a igreja foi ofertas. Certo? E contribuir segundo aquilo do seu coração. Hoje tudo é pelo coração, irmão. Que mais isso de ordem, não. A graça, o evangelho, cortou toda a ordem, toda aquela coisa que impunha na lei de Moisés, que era estabelecido. Veja só, que na lei de Moisés, o dízimo, se o judeu não desse o dízimo, o devorador ia tomar tudo dele, porque era a ordem de Deus. Está lá em Malaquias. Estava roubando a Deus. Por que estava roubando a Deus? Quem? Os israelitas, os judeus que não davam o dízimo, estavam roubando a Deus. Porque era a ordem de Deus que eles dessem o dízimo. Levassem para o templo. Então, quando ele não levava, ele estava roubando a Deus. Mas você, porque você aqui, o brasileiro, não deu o dízimo, está roubando a Deus. Isso é mentira do diabo. É ensinos que não é de Deus. Agora você é obrigado pela lei do amor, certo? Pela lei da fé, a contribuir segundo o que você determinar no seu coração. Foi o que o apóstolo Paulo ensinou. E que as denominações e os pastores não têm coragem de ensinar. Preferem deixar o dízimo, porque tem a quantidade todo mês exata de quando vai fazer. E quando tem dinheiro, tem força, tem poder. E quando entra no poder não quer mais voltar, não quer mais descer do cavalo, certo? Se sentem, tem carro bonito, carro blindado, carro, tá entendendo? Não paga mais nada, é tudo pago pelos dízimos. É muita gente aí, pastor, no meio de vida. Certo? Não fazem como Paulo e como Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Por quê? Porque ele não era dono da prata e do ouro? Era sim. Certo? Mas ele recusou porque ele sabe que isso desvia os homens de Deus. Vida boa faz com que os homens se separem de Deus. Mas isso, irmãos, é só palavra do povo, para o povo de Israel, o povo de Deus. Dízimo só foi para eles. Você que não é judeu, deixe de fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Contribua com a sua denominação, mas contribua com aquilo que você determinar no seu coração. Não dê dízimo não, que dízimo era da lei e Deus já cortou isso. A igreja é para contribuir. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Você só dá com alegria se você mesmo colocar no seu coração. Vou dar tanto. Quando você dá com uma ordem, já não é como alegria. Deus já não recebe. O pastor recebe, a denominação recebe. Mas Deus não recebe isso não. Cada um contribua segundo o que propor ou determinar no seu próprio coração. E mais ainda, quer que você contribua de coração e não com raiva ou reclamando. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Bem, irmãos,
Quando o rei de Sodoma vê Abrão pagando os dízimos a Melquisedeque, diz para Abrão: me devolva somente as pessoas, Abrão, o meu povo que foi levado como escravo e se recuperou. Os bens você pode ficar com ele. Mas Abrão, já se fortificando cada vez mais na fé em Deus, responde a ele: levanto agora as minhas mãos aos céus, ao Senhor meu Deus, que é o possuidor dos céus e da terra, e juro diante dele, que desde um fio de cabelo até a correia de um sapato, nada tomarei para mim de jeito nenhum daquilo que é teu, para que depois você não diga por aí: eu enriqueci Abrão, porque você me deu. Que todos fiquem sabendo que eu, Abrão, estou rico porque meu Deus foi quem me abençoou. Somente ficarei com aquilo que os jovens comeram e a parte que pertence a meus confederados Ané, Escol e Manré. Eles podem pegar o que quiserem. Irmãos, já foi gratificante vermos Abrão sendo maduro para resolver a briga de seus pastores com os pastores de Ló, seu sobrinho. E agora o homem já toma a posição de um general, irmãos, comandando um ataque que vence 4 reis de uma vez só. Nestes capítulos encontramos a primeira guerra mencionada na Bíblia e também o primeiro sacerdote. Precisamos da ciência e da arqueologia para comprovarmos mais a nossa fé na Bíblia, irmãos, para tapar a boca de gente ruim que fica falando mal da Bíblia. Pois, vamos lá. Descobertas arqueológicas têm registrado a existência de uma civilização florescente na parte sul do Rio Jordão, seguindo por uma área agora coberta pelo Mar Morto entre os séculos 21 e 18 a.C. E a destruição violenta destas cidades no fim desse período, comprovando assim a existência desses lugares relatadas na Bíblia. Alguns estudiosos identificam Arafel com Hammurabi, primeiro rei de Babilônia, que fica em Siná, hoje é atual Iraque. Mas outros calculam que Hammurabi surgiu mais tarde. Elão é o primeiro nome da Pérsia, que hoje é atual Irã, Admar e Zeboim. Eram cidades na bacia do Mar Morto que Deus destruiu junto com Sodoma e Gomorra, conforme fala o profeta Oséias no seu livro, capítulo 11, versículo 8. Os 4 reis invadiram Canaã pelo nordeste e depois seguiram para o sul, venceram os povos que viviam na margem do Rio Jordão, nas imediações do Monte Seir e sudoeste do Mar Vermelho, e venceram também as povoações entre o Negueb e o Monte Sinai. A guerra travada na área coberta posteriormente pelo Mar Morto, alguns arqueológicos e geólogos identificam o Vale de Sidim, que a Bíblia fala como uma terra que fica ao sul de uma pequena península que se estende a partir da margem oriental do Mar Morto. Essa península poderia ter chegado onde está a região de Massada hoje, mas era assim na época de Abrão, fazendo com que a parte sul do Mar Morto fosse terra seca. A evidência geológica indica a ocorrência de um cataclisma na região no tempo de Abrão. Aqui vemos pela primeira vez a palavra hebreu, uma designação étnica dada a Abrão, pois seus descendentes derivam dele, originada do seu ancestral, chamado Heber. Por isso que Abraão, o hebreu, conforme escrito em Gênesis capítulo 11, versículos 14 e 16. Após o preparo estratégico de noite, as forças de Abraão vencem o inimigo, perseguem-o até Damasco e recuperam os bens do seu sobrinho Ló. Ao retornar, ele passa pelo Vale de Safé, também chamado Vale do Rei, próximo a Jerusalém, conforme Samuel capítulo 18, versículo 18. 2 pessoas vêm ao encontro dele, o rei de Sodoma e o rei de Salém. Salém é a forma abreviada para o nome Jerusalém, que também é chamada de Sião. O rei de Salém, também chamado Melquisedeque, era sacerdote do Deus Altíssimo, o verdadeiro Deus, que Abraão adorava. Pouco é dito sobre Melquisedeque, além desses 3 versículos, mas a Bíblia diz que seu sacerdócio era de maneira tal que tipificou o próprio sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Em Salmo 110, 10, Hebreus 5, 6 e 10 e 6 e 20. E também no capítulo 7, versículo 1 até o 24. Melquisedeque, além de rei, era sacerdote. Seu nome significa rei de justiça. E a cidade de Salém, que na verdade é Jerusalém, significa paz. Jerusalém significa Salém, que quer dizer paz. Melquisedeque trouxe pão e vinho para Abraão, símbolos do Senhor Jesus Cristo. Nos deixou no seu corpo e no seu sangue para lembrarmos de sua morte e ressurreição no partir do pão
e na comunhão, na santa ceia, como assim dizemos. Melquisedeque também abençoa Abraão, o superior abençoa o inferior, demonstrando que o sacerdócio era superior ao sacerdócio que viria depois. O sacerdócio de Jesus Cristo é maior do que o de Arão, que ainda vai ser imposto. Por que o sacerdócio de Jesus Cristo é maior? Porque Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, muito antes de Moisés, muito antes de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Então, é muito antigo o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Então, ele é superior a Arão, mas também ele é superior a toda a lei de Moisés. Abraão deu a Melquisedeque o dízimo, a 10ª parte do que conquistou na batalha. Mais tarde, na lei de Deus, o dízimo será instituído somente para a nação de Israel, como ordem de Deus. Uma ordem direta de Deus ao povo de Israel, o dízimo, somente para o povo de Israel. E para a época da lei, somente. Como dizemos anteriormente, você não pode colocar a regra de Deus estabeleceu em uma época, em outra época que Deus estabeleceu. A não ser que Deus ordene de novo aquela mesma regra. Quem dita as regras é Deus e não você. Deus rejeita isso totalmente. Se não estamos na lei de Moisés e também não somos judeus e nem israelitas, não podemos utilizar a nada da lei de Moisés. Principalmente o dízimo, a não ser que Deus tenha colocado agora, na época da graça, na igreja do Senhor Jesus Cristo, que você tenha que dar o dízimo. Mas pelo que sei, Jesus Cristo resumiu toda a lei de Moisés em 2 mandamentos principais e únicos. Que se os discípulos seus seguir, estará automaticamente cumprindo toda a lei de Moisés e dos ensinos dos profetas. Jesus Cristo disse: amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu ser. E o outro é amar o teu próximo como a ti mesmo. Por isso, não se vê a igreja de Jesus Cristo no começo, nos primórdios da igreja, no começo, dando dízimo nenhum, mas distribuindo o que tem com o próximo. Ninguém dizia que a comida era dele, mas distribuía com o outro. Eles depositavam tudo nos pés dos apóstolos. Os apóstolos dividiam entre os irmãos. Era uma comunidade. Não tinha dízimo não. Certo? Então, se você tinha algo, você dividia com seu irmão. E ficava todo mundo igual. Sempre era para ajudar. Esse era o tipo de dízimo. Ajudar. Dar. Eles se dividiam juntos, não precisava de dízimo, cada um sustentava o outro. Por isso que foi colocado por Deus. Na época da graça agora, cada um tem que contribuir segundo o valor que a própria pessoa estabeleceu em seu coração. Se é R$1, tem que ser R$1. Porque a Deus ninguém engana. Se é 10 mil, tem que ser 10 mil. Porque só assim a pessoa dará com alegria, porque foi aquilo que ela determinou e não aquilo que alguém mandou. Ela dá se aproveitando do nome de Deus. Porque Deus ama aquele que dá com alegria e não com ordem. Esse é um ensino verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos e da igreja. O resto é aproveitamento de pessoas que se beneficiam dos bens dos outros. Gênesis capítulo 14, versículo 1 até o 24. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor aplique em nós estes ensinos. Que possamos crescer na fé como Abraão cresceu. Cometendo erros, mas de fé em fé, tentando acertar. Crescer com Deus na fé. Amém.